Olá, família! Aqui estamos nós com o nosso convidado Daniel Francisco. O Daniel tem aqui muita coisa para nos contar, porque ele viajou durante o mês de março de 2021. Daniel, bom dia. Josué, olá. Daniel, diz-me uma coisa, em que dia é que tu viajaste? Eu viajei no dia 26 de março. Cheguei aqui 27. Cheguei 27 de março. Ou seja, há poucos dias atrás ainda estavas em Angola. Ainda estavas Há poucos dias, num outro sim. país. Há pouco mais de uma semana, sim, ainda estava em Angola. Por mais de uma semana, pois é. Sim. Parece um milagre, não é? Há poucos dias estavas num lado, agora estás aqui. Agora estou Ok. para nós que sempre vivemos num país cálido, né? E é essa sensação de frio ainda. E tem um casaco, Pois é. pijamas, meias postas e tudo isso. Daniel, diz-nos que idade é que tens, de onde é que vens exatamente, porque Angola é grande. Pois. Olá, pessoal, eu sou Daniel Francisco, estou com 27 anos de idade, agora, um pouco velho já. Sou de Angola, propriamente da capital de Luanda, vivia lá no município da Samba, no bairro da Camuxiba, lá mesmo nos guetos mesmo. E nós estamos a falar que tu, dia 26, aterraste em Portugal. E isto, nesta altura de pandemia, em que está muito difícil, estão sempre a fechar fronteiras, abrir fronteiras, anular vistos, depois de volta a estar disponível outra vez, tu conseguiste realizar o teu sonho. Como é que isto foi, desde o início? Eu sempre fui um pouco assim batalhador, né? Batalhadora, porque eu nunca tive um pessoal próximo para dar aqueles miminhos, né? Suponhamos tipo a mãe, tipo o pai. E sempre vivi com os tios e avós e nunca quis chatear. Então, eu sempre tive o desejo de ser alguém, de me formar e de fazer as coisas por mim mesmo. Então, relativamente a onde eu vivia com os meus avós e eles sempre aconselhavam a estudar. Eu fiz o ensino médio numa das escolas, né? Lá em Angola, em Luanda, no Macarenco, uma escola técnica, bué difícil, como dizem. E desde ali então surgiu aquela paixão em querer estudar fora, em querer ir para outros horizontes, porque sabe-se quando alguém faz um curso técnico e vê tendências de querer sempre se superar. Então, eu vi aqui Angola, no que eu queria fazer, no que eu quis fazer, Angola não me fornecia todos os materiais. E desde ali eu fui tentando em várias bolsas de estudo, fui tentando em trabalhos para poder fazer a formação fora, mas sem êxito. Sem êxito, que depois no final consegui uma bolsa de estudo em 2014. Em 2014 consegui uma bolsa para Cuba, um país que também, sei lá, não é muito diferente dos países africanos em forma de riqueza, de vivência e tudo isso. Apesar de ser um país bom para se estudar. Estando lá em Cuba, eu achei que, sei lá, Cuba não é o país que eu deveria apenas ficar. Então, terminar lá, eu deveria prosseguir com os estudos. Quando lá estava em Cuba, eu tive propostas para continuar a formação nos Estados Unidos, né? Por intermédio de um conhecido que eu lá tenho, mandou-me a carta de chamada para lá poder ir. Então, eu fui dar a entrada desse visto, né? Um visto B2, como eles chamam, B2 de turismo. Eu dei a entrada desse visto, mas eu acho que não estava nos planos de Deus eu ir lá para os Estados Unidos. Eu acho que Deus dizia que não, tens que ir para Portugal, conhecer a Júlia Massacchi ou o Josué Massacchi. Então, nesse quesito, eu tinha toda a documentação, mas eu pedi um visto para viajar depois de 6 meses. 6 meses eu contava viajar em julho de 2020, porque eu terminaria a formação, logo terminar a formação em Cuba, ir para os Estados Unidos, fazer a formação e posteriormente trabalhar lá. Mas infelizmente não deu certo, negaram o meu visto, não sei quais são as razões, devem ser mais políticas do que sociais. Então, nesse quesito, eu tive a obrigação de voltar para Angola, porque o meu visto de estudante lá em Cuba já havia expirado
E quando terminamos a formação, depois de defender a monografia e a tese, tivemos que voltar em Angola. Achei conveniente voltar para Angola, né? Para dar continuidade no que eu realmente queria. Então, quando cheguei em Angola, eu cheguei em Angola o ano passado, no meado de outubro, se a memória não me falha. No meado de outubro, cheguei tipo 13 de outubro, cheguei de Cuba para Angola. E eu cheguei lá, assim como todo mundo, que sai de fora e vai para lá, para Angola. Cheguei extremamente chocado. Vi a realidade do país e que, sei lá, não estava mesmo pronto para nos receber. Porque Tiveste quanto tempo em Cuba? em Cuba foram 6 anos. Foram 6 anos em Cuba. Foram 6 anos em Cuba. Então, daí surgiu a minha necessidade de sair do país. Era urgente sair do país porque eu não estava a conseguir. Não estava a conseguir ficar em Angola, já não... Mano, desculpa, só para as pessoas poderem perceber aqui, foste estudar para Cuba, Pois, estiveste lá 6 anos, 6 regressaste a anos. Angola e Sim. tinhas expectativa de conseguir prosseguir a tua vida ali, ou seja, conseguir trabalho, fazer mesmo a tua vida. Entretanto, tudo que tu encontraste ali chocou contra as tuas expectativas. Qual foi a situação mais marcante que tu tiveste, que tu fez tomar mesmo a decisão de emigrar? Pois, é o que eu estava a dizer. Quando voltei lá para Angola, nós achamos que teríamos um apoio governamental, porque nós éramos quadros formados do governo. E praticamente fomos abandonados sem muita coisa para se fazer. Então, eu achei que seria uma perca de tempo, porque eu vim formado e queria trabalhar, queria fazer coisas, queria servir o país como tal. E não havia expectativas, eu já não queria perder tempo. Daí a necessidade de buscar outros horizontes. Antes de iniciares o processo do teu pedido de visto, estavas a fazer algum trabalho ou só estudava, estavas mesmo só parado? Como disse, eu era recém-licenciado, né? Recém-licenciado e Ok. recém-chegado. Eu consegui um estágio numa empresa de consultoria de informática, uma empresa, passo publicidade aqui, para o IT Consulting. Estava a fazer um estágio, mas também não era remunerado. Era um estágio apenas para ganhar experiência. E foi isso que eu comecei a fazer durante esses 2 ou 3 meses que eu lá estive. Então, eu não trabalhava, não estudava, apenas era um estagiário. Tu foste para Cuba como bolseiro ou Efetivamente. foste por tua própria conta? Em Cuba fui como bolseiro. Quanto tempo foi entre a chegada em Angola e o início do tratamento do visto para estudar na Europa? Então, uma semana depois de eu ter chegado, comecei com os trâmites para o pedido de visto. Isso quer dizer de dia 26, acho eu, se a memória não me falha, 26 de outubro do ano passado, comecei com os trâmites para o pedido de visto de estudante para a Europa. Então, estamos a falar de um processo que foi rápido, não é? Ou seja, Sim, 26 de rápido. outubro, Sim. é menos de 6 meses, não é? Menos de 6 menos de meses. 6 meses. 6 meses, sim. Tu nunca chegaste então a perceber por que é que para os Estados Unidos o teu visto foi negado? Não, nunca Fizeste percebi. tudo aquilo que estava ao teu alcance, entregaste Sim, toda a documentação. toda a documentação. Nunca percebi. Se talvez sejam por algumas razões políticas, né? Razões políticas porque eu estava em Cuba. Eu estava em Cuba na altura. Talvez se o processo fosse feito em Angola, a história seria diferente. A história seria diferente. Então, como não há muita ligação entre os americanos e os cubanos, talvez foi por isso mesmo. Eu me lembro bem, na altura em que eu fui fazer o pedido de visto para a Embaixada dos Estados Unidos da América, eu estava em Cuba, mas no momento não havia relações diplomáticas, estava fechada, né? Então, a Embaixada dos Estados Unidos na altura estava em outro país, em Panamá. Então, eu tive que me deslocar de Cuba para Panamá. Quando lá cheguei, eles pediram-me o cartão panamenho. Eu não tinha. O cartão de residência que eu tinha era de Cuba e o meu passaporte angolano. Porque os angolanos não precisam de visto para entrar em Panamá. Eu expliquei-lhe a situação. Acho que foi até redundante, porque lá o consulado já sabiam que em Cuba não tem consulado naquele momento e que todos os trâmites estavam a ser feitos lá, em Panamá, ou nos países arredores. Ele disse-me que, pelo facto de você ser estudante em Cuba, tu não podes fazer pedido de visto aqui em Panamá.
Perguntei-lhe as razões, disse-me que é assim e é assim. Devolveu-me o passaporte e já nem dei entrada. Epá, eu acho um pouco injusto, não é? Injusto, sim. A pessoa tem que saber o porquê O porquê. dessas coisas. E, infelizmente, enfim, há países que também não têm muita transparência e têm muita informação escondida. As pessoas têm direito de saber, porque é um direito. Ou seja, tu não dormiste na forma, como se diz, percebeste logo que não ias ter sucesso em Angola, naquilo que tu querias para o teu futuro, agiste. Isso é ótimo, estás de parabéns. A questão é, como é que foi a tua preparação financeira para vir enfrentar uma imigração como estudante? Tiveste bolsa, apoio familiar, em volta de quanto dinheiro tiveste que reunir para conseguir tratar destas coisas todas, do início ao fim? Eu não tive praticamente um patrocinador como tal. Porque lhe digo, eu voltei a Angola em 2018 e vi as condições como é que estavam. Na altura eu era bolseiro e fui fazendo algumas poupanças, entende? Então quando cheguei em Angola já tinha mais ou menos o pressuposto para poder tratar todos os documentos. Porque também o tratar esses documentos, o preço varia bastante. Porque se tu vais tratar da forma normal, né, vais pagar menos preço, mas o tempo vai ser longo para poderes obter esses documentos. Então, nesse quesito, pela burocracia que o país está imerso, então, eu achei conveniente procurar uma agência de viagem para me ajudar nesse processo. Eu sabia onde tratar todos esses documentos, sabiam quanto é que cobravam, mas pela burocracia, eu acho que uma agência de viagem seria a melhor opção. Então, eu fui tendo com eles para ver se pudessem fazer isso por mim. Na altura, eles cobravam, para o processo todo, cobravam 180 mil kwanzas para te ajudarem a tratar os documentos. Isso, 180 mil kwanzas na altura, acho que o preço já é outro, porque eu tenho visto no Facebook, o preço já é outro. Então, o apoio financeiro tive um pouco dos meus avós, mas em maioria, né, foi o dinheiro que eu fui poupando a quando bolseiro. Relativamente à viagem, portanto, também tiveste que chegar aqui com algum resguardo, não é? É sabido também que um dos teus objetivos é trabalhar aqui, correto? Correto. Mas existe um tempo até então tu começares a ter a tua renda na Europa. Também aconselhas um preparo financeiro neste sentido aos outros que querem vir? Preparaste-te também neste sentido? Para sair de um país para outro, exigem gastos e preparações, entende? Então, para estar aqui, desde o momento que eu decidi sair de Angola e vir aqui, eu fui me preparando e eu digo que é recomendável. Eu ainda não vivi muito tempo aqui na Europa, mas eu acho que vir preparado com um pressuposto de 3 meses aproximadamente é o ideal, até tu encontrares alguma coisa. Foi isso que eu fiz. Eu fiz isso e vim aqui para pelo menos ter uma ajuda financeira de parte minha mesmo de 3 meses. O teu cálculo, em termos de valores que seriam necessários, baseando-se em quê? Fizeste pesquisas? Fui fazendo pesquisas. Antes de cá estar, fui fazendo pesquisa, falando com o pessoal que cá estão em Bragança, no IPBC, na Universidade Politécnica de Bragança, e como é próximo de Viana do Castelo, onde eu vou fazer o mestrado, eles foram dando essas diretrizes concernente às rendas, concernente a alimentação, a estadia, tudo isso. Então, praticamente eles disseram para ter um preparo financeiro de 3 meses aproximadamente até conseguir um trabalho, para não ter um aperto. Poderia ter vindo com um preparo financeiro de 1 mês, mas viveria já muito apertado até conseguir um trabalho. Então, segundo pessoas que cá já estão, recomendaram-me vir com um preparo financeiro de 3 meses para estudante. As pessoas querem saber Sim. Como é que funciona esse processo, porque nós estamos a falar de um processo de imigração através de um visto de estudante. Conta-nos aqui, assim, passo a passo, no país de origem, neste caso em Angola, como fazer as coisas e quais são os documentos que são necessários. O que eu fiz primeiramente é tratar de buscar uma universidade.
primeiro, foi o meu primeiro passo, buscar uma universidade que esteja na diáspora, ou que estivesse na diáspora. Eu pensei logo em dois países, entre Espanha e Portugal. Espanha pelo domínio do idioma espanhol que eu falo, e Portugal pelos acordos da PALOP e da CPLP que todo mundo podemos conhecer. Então, pelo facto de Espanha eu não ter ninguém, ficou um pouco difícil. Em Portugal, aqui, né, nas terras de Camões, tem sempre um angolano que pode te ajudar em alguma coisa. Então achei conveniente buscar as universidades aqui em Portugal. Eu, como tu disseste, foi uma proeza mesmo. Em pouco tempo eu fui pesquisando na Google universidades, né? Universidades que naquela altura ainda aceitassem a candidatura. Porque imagine, as candidaturas começam nesse período, começam em janeiro, até vão, se não me equivoco, até agosto. Uhum. Então, eu cheguei a Angola em outubro. Então, eu tinha que procurar uma universidade que aceitasse a candidatura em outubro, porque já era praticamente o início do ano letivo. Então, eu encontrei uma universidade no norte de Portugal, fiz a candidatura nessa universidade e eles pedem os documentos anteriores do nível anterior, pedem documentos do nível anterior. Nesse caso, para a licenciatura, eles pedem o documento do ensino médio, todo esse documento passado no Mirex e no consulado português reconhecido. Esse é o primeiro passo que deves fazer. Então, eu acho que o primeiro passo a fazer é buscar uma universidade, tentar fazer uma inscrição, né? E depois disso, de tu teres a universidade, de conseguires a universidade e fazeres a inscrição, esperas um tempo. Eu esperei praticamente 3 semanas para receber a carta de aceitação. Isso. Mas não é assim fácil que tu fizeste a inscrição e eles mandam-te a carta de aceitação. Não. Primeiramente tens que ter esses documentos reconhecidos no consulado para poder fazer a matrícula e a inscrição. Tu primeiro te inscreves e pagas uma taxa relativamente baixa. Eu paguei uma taxa de, se a memória não falha, de 15 euros. Paguei 15 euros para a taxa da inscrição. 15 euros para a taxa de inscrição. E nesse momento eles pedem também o seguro escolar. O seguro escolar deves pagá-lo também. Depois de tu fazeres a inscrição, eles aceitam-te ou podem negar-te. Felizmente, eles aceitaram a minha candidatura. Depois de aceitar a candidatura, é lá onde entra o processo para a matrícula. Então, depois de tu seres aceito na universidade, tens que proceder para a matrícula. E na matrícula se pede 1 a 2 meses de propina obrigatório, para assim, então, tu poderes receber a carta de aceitação. Posso só fazer aqui uma pergunta? Peço desculpa. Sim. Porque tu estás a dizer muita coisa interessante aqui. Primeiro, faculdade pública ou privada? A faculdade é pública. Pronto, muito bem. Segundo, não tiveste que fazer exames? Não tive que fazer exame. Para os estudantes internacionais aqui, segundo eu estava a ler no edital das universidades aqui, os estudantes, principalmente da CPLP e dos PALOPs, não têm obrigação de fazer um exame e também têm um desconto de propina. Ok, podes continuar, era só para esclarecer aqui essa parte. Tá bem. Depois de fazer a matrícula e pagar a propina, né, nesse caso, eles mandam-te a carta de aceitação da universidade, que aquilo eu digo que é o documento mais importante para o consulado dar-te o visto de estudante, porque tu já tens uma carta de aceitação de uma universidade portuguesa e com esse documento tu anexa-lhes outros documentos. Tudo isso por e-mail, não é? Com essa... Sim, tudo isso por e-mail. Okay. Eu mandei tudo por e-mail e recebi por e-mail também. Yeah. Então, nesse quesito, quando eu tive já a carta de aceitação, para dar entrada ao consulado, eu entrei no site do consulado português lá em Luanda para ver os requisitos necessários para o visto de estudante. Encontrei uma lista, mas aqui eu vou detalhar. Eu fiz tendo já a declaração de estudante, fiz uma carta de motivação, explicando as razões por que escolhi Portugal para estudar e por que escolhi essa universidade.
este documento não é imprescindível, não é absolutamente necessário, mas eu fiz porque é um documento que dá mais fé ao CEF, né? Porque o CEF, nesse caso, já sabe o que é que eu quero fazer no país. Então, eu fiz esse documento também. Sim. E tem outro documento que eles pedem também, é o termo de responsabilidade, onde alguém se responsabiliza por ti em caso de repatriamento, em caso de doença, em caso de morte. E outro documento que eles pedem é o comprovativo de meios de subsistência. Em termos mais miúdos, eu posso dizer que esse comprovativo é uma declaração de trabalho. A mesma pessoa que vai assinar o termo de responsabilidade deve ser essa mesma pessoa que vai dar a declaração do trabalho, a declaração financeira. Nesse caso, foi um primo meu. Desculpa só te interromper, Daniel. Antes de Sim. prosseguires com o teu raciocínio, o termo de responsabilidade é alguém que está cá, neste caso em Portugal, que vai assumir essa responsabilidade, não é? Como é que, para as pessoas poderem entender? Não necessariamente deve ser alguém que esteja lá em Portugal, que esteja aqui, nesse caso, em Portugal já, né? Pode ser alguém que esteja mesmo em Angola. Alguém em Angola que faça esse documento, né? Esse documento especificando que ele assume todas as suas despesas em caso de repatriamento e tudo isso. Mas este documento, como é um documento feito, tem um modelo para seguir feito, deve ser passado no notário e no consulado português para eles poderem reconhecer esse documento. Porque só assim um modelo feito à mão ou ao computador não vale, não tem peso, não tem importância. Então, esse documento é feito, depois é levado no consulado, no notário e no consulado para reconhecerem. A pessoa que fez o termo de responsabilidade deve ser a mesma pessoa que entrega o comprovativo de trabalho, para não haver ambiguidade de patrocinadores. Então, é melhor que seja único, assim dá mais credibilidade. Nesse caso, também o outro documento que de entrada é um requerimento dirigido ao cônsul de Portugal lá em Luanda, né? Um requerimento especificando as razões também. E o outro documento que eles pedem também é o seguro médico de viagem internacional. Aqui em Angola trata-se isso facilmente. Eu tratei numa seguradora chamada Proteja. A Proteja, tratei lá e isso faz pouco mais de 3 ou 4 dias e isso sai. O outro que eles pedem é o comprovativo de um alojamento. Deve ser a reserva de um hotel ou a reserva de um alojamento da universidade ou de alguém já feito aqui, da universidade. Exato. No meu caso, a minha universidade, eu quis fazer tudo pela universidade, porque eu era visto de estudante. A minha universidade tinha alojamentos e eu candidatei-me a um alojamento da minha universidade também e passou-me a declaração alegando que eu tenho uma vaga lá quando entrar aqui no país, é lá onde eu deveria ficar, ou devo ficar nesse caso. Eu não levei cópia do alojamento de um hotel, não. Foi mesmo da universidade. Porque nesse quesito, quando tu podes até dar de uma pessoa, né, o comprovativo de renda de alguém que vive cá em Portugal, podes levar também isso. Mas quando tu dás o comprovativo de renda de alguém que vive aqui, é mais trabalhoso, porque tens que dar o comprovativo de água e luz, tens que dar o comprovativo dos custos. Desculpa, de serviço que essa Daniel, pessoa paga. Quando dizes comprovativo de renda, é então de arrendamento, de aluguer da casa, o contrato? Da casa, sim. O contrato de arrendamento, caso. está bem. O contrato de arrendamento, pós. Então, eu acho que eu recomendo as pessoas tratarem mesmo pela universidade. Quando tu fazes Mas pagas mais por isso? Peço desculpa. Não, tu não pagas mais, porque até que o alojamento que eu vou pagar, um quarto que eu vou pagar na universidade, tá a 180 euros. 180 euros o quarto. Então, já fora da cidade, eu fui buscando lá mesmo em Viana do Castelo, rondavam em 220, 230 euros mensal. Então, na universidade fica mais barato. Fica mais barato estando lá na universidade. Então, e os outros documentos são pessoais. Documentos pessoais válidos, que estejam ainda válidos. Estamos a falar da cópia do bilhete, da cópia do passaporte,
Tudo isso passado pelo notário e pelo Mirex também. E outro documento que eles pedem é o registro criminal, tudo isso passado pelo Mirex e pelo consulado português lá em Angola. Uhum. Duas ou três fotografias é o básico. E o outro documento que eles pedem também é o comprovativo de pagamento de propinas. Que tu já tens as propinas, uma propina paga, pelo menos, o mínimo, uma propina paga. Nesse caso, como pelo facto de eu ter feito já a matrícula e ter pago já um mês, eles te mandam um documento completo, te mandam a carta de aceitação e te mandam nesse documento já vem o comprovativo da propina também paga. E aí já vem a quantidade de horas que eu vou ter de aulas, já vem as disciplinas, já vem tudo. É como se fosse um resumo. É Todo um o plano, resumo, né? tudo Ok. populado, sim. Foi isso que eu levei. E se eu posso dizer isso, o último e não menos importante é o formulário devidamente preenchido. Esse formulário encontra-se na internet, mesmo eu no site do consulado. É só fazer o download desse formulário e preencher. Quando tu preenches, anexas esses documentos todos. Relativamente aos diplomas Sim. angolanos, são automaticamente aceites? Não há nenhuma necessidade de reconhecimento de diplomas de licenciatura para se fazer o mestrado? O reconhecimento é passado pelo consulado português. É o consulado português quem reconhece esse documento. Então, depois de tu passares pelo Mirex, lá em Angola, passares pelo Mirex, deves levá-lo no consulado português. O consulado português põe um carimbo. Eu não tenho aqui. Eu depois vou lhe passar para que tu vejas o carimbo esse. O consulado Ok. português põe um carimbo lá e estás aceito em qualquer universidade aqui na diáspora. Aqui em Portugal, nesse caso. Sabemos que alguns cursos de algumas universidades em Angola não Sim. têm muita validade na Europa ou mesmo em Portugal. Pois. Ou seja, esse reconhecimento que estás a falar Sim. tem a ver com o reconhecimento do consulado, mas assim, Do em consulado, sim. termos da própria faculdade, ou seja, a própria faculdade pode aceitar ou não, de acordo com a universidade de onde tu és proveniente, pode decidir não aceitar aquele diploma, não é? Obviamente, porque eu lhe digo que eu falo isso em carne própria. Eu tenho alguém também que tentou fazer uma inscrição na Universidade de Porto. Ele fez um curso, tem a ver com as engenharias, né? Um curso lá em Angola, tem a ver com as engenharias. E na Universidade de Porto candidatou-se para fazer um curso relacionado à área de marketing e administração. E ele não foi aceito. E a razão foi mesmo clara, que o teu curso não vai de acordo à nossa política interna. Então, isso depende muito da universidade, porque a universidade, antes de aceitar, faz um estudo de viabilidade também, de onde és proveniente, qual é a tua universidade, as cargas horárias, o país em que você estudou, tudo isso a universidade tem em conta. Por isso é que a carta de aceitação não é mandada de forma automática. Isso leva 2, 3, 4 semanas para te mandarem essa Muito carta de bem. aceitação. Quanto é que precisam, mais ou menos, em termos de documentação? Fazer o reconhecimento e tudo o que é necessário para introduzir os processos a nível de custos. Sim, olha, a nível de custo, né? Fora os documentos que se tratam lá em Angola, tu tens que pensar em que vais pagar o seguro escolar, vais pagar a taxa de matrícula e vais pagar um mês de propina. Isso, se tu fizeres fora de Lisboa, isso ronda em 200 euros. 200 euros para fazer tudo isso. 200 euros fora de Lisboa, porque em Lisboa é mais caro ainda. Então, fora os 200 euros, o valor que tu vais tratar os documentos lá em Angola, eu aconselharia para tratar todos os documentos, né, de forma concisa e rápida. Estamos a falar de 500 mil a 600 mil kwanzas para tratar os documentos. Para não ter margem de erro, possa ser que o dinheiro é menos ou mais, mas com esse valor, 500 a 600 mil kwanzas, poderias sim tratar os documentos, independentemente de que se tu buscas uma agência de viagem ou trates por tu mesmo. Então esse valor é o intervalo ideal, 500 mil, 600 mil. Possa ser menos, mas eu recomendo esse valor para esse processo de visto não ser como uma odisseia, sei lá,
eu recomendo o processo ser feito muito antes, 6, 5 meses antes, porque assim tu gastas menos, tu não tratas os documentos de forma urgente, tu pagas os valores aí como deverias pagar. Então, eu acho que para quem tenciona estudar em Portugal, nesse caso, as aulas começam em setembro. Então, eu acho que a partir do princípio do ano mesmo, seria bom já começar nesse processo. Aparentemente, parece que foi fácil, mas não foi fácil, porque ele é mexido, ele corre atrás, ele Sim, procura. sim, Então, os nossos irmãos estão nos a ouvir, para conseguirem atingir esse objetivo, vão ter que ser mexidos. Tem que haver um foco tremendo, uma disciplina, muito querer, porque, como falei anteriormente, não é fácil no dia a dia, por exemplo, de Angola, correr atrás de tratar documentos. Sabemos que os serviços lá não são fáceis, colocam muitas dificuldades, muitos obstáculos, portanto, estamos a falar aqui realmente de uma superação também de um jovem. Daniel, pois, mediante agora já teres entregue toda a documentação, sim. recebeste alguma confirmação de que o processo avançou e que está em tratamento, ou simplesmente submeteste o processo e ficaste à espera de receber a resposta final? Pois, quando se tem todos os documentos já unidos para dar entrada ao visto de estudante, depois de tu dares o visto, eles pedem-te, dares entrada, eles pedem-te o seu e-mail e o número de telefone. No mesmo dia em que tu dás a entrada, eles mandam-te um e-mail e uma mensagem, mesmo de texto no telefone, dizendo que o teu processo está sendo tratado. E que te dizem depois de algum tempo. Geralmente eles dizem de 20 a 6 meses para tratarem isso. 20 dias a 6 meses para poderes receber o visto de estudantes. Mas não chega a 6 meses. Isso, o máximo que pode fazer são 3 meses. Então, eles mandam-te esse e-mail e quando o processo está completo, da mesma forma voltam a contactar-te, mandando-te um e-mail ou uma mensagem de texto. Só para abrir um parênteses aqui, em caso de que os documentos que tu entregas, né, no consulado, em caso de que estejam a faltar 1 ou 2 documentos, eles ligam para ti dizendo que falta algum documento e te dão um prazo máximo de 10 dias úteis para você poder levar esses documentos lá. E quando o visto estiver pronto, eles informam-te que o teu visto já está, o teu passaporte está listo para ser levantado. Houve uma situação que tu falaste assim por alto, quando conversamos antes da entrevista, que tu Sim. disseste que as pessoas não costumam ser entrevistadas para receber o visto de estudante, mas tu foste entrevistado. O que é que aconteceu? Pois, eu fiquei boquiaberto quando ligaram para mim. Eles ligaram-me, disseram que eu tenho que ir ao consulado porque vou ter uma entrevista. E eu fiquei, what? Se não se faz entrevista, por que é que a mim vão me entrevistar? Eu fiquei com medo e fui relacionar, tá vendo? Fui relacionar a minha negação do visto nos Estados Unidos com Portugal. Eu disse, será que eles na base de dados viram alguma coisa parecida e que vão me negar de novo? Eu fiquei com medo e triste. Pois é. Mas, crendo em Deus e tendo fé, eu fui para lá para o consulado e tive uma marcação lá, entrei e foi uma jovem que lá atendia, não foi bem uma entrevista, eles apenas é que especificaram, foi um encontro apenas, né? E aí eles disseram-me que faltava... Estavas com as mãos suadas já, né? Estavas a tremer. Estava com a mão suada já, mas eles disseram, não se preocupa, que tipo, eles disseram que todos os documentos que eu entreguei estavam ótimos nos conformes, mas que eles estavam com desconfiança de algum documento que eu entreguei, que era o termo de subsistência, a declaração de serviço. Eles disseram que, sei lá, eles estavam com desconfiança, não sabiam se era autêntico ou não. Então deram-me um prazo de 10 dias úteis para voltar a trazer outro termo de meu de subsistência. Então, na altura, como quem fez esse meu de subsistência era mesmo um primo meu, ele trabalha no mar, faz offshore, ele não estava em Luanda, eu tive que pedir para ele, pedir lá na empresa dele e mandaram-me por e-mail.
mandaram-me esse documento por e-mail e levei. Olha, e o documento era o mesmo que eu já havia entregue. Era o mesmo. O mesmo. Eles só voltaram a mandar-me e levei lá no consulado. Eu lembro-me que levei no consulado esse documento numa quinta-feira. Numa quinta-feira levei esse documento. E na segunda-feira seguinte, ligaram para mim e disseram que o processo já estava concluído e que poderia levantar o passaporte com visto. Como é que foi para ti receber essa notícia de que vem buscar o teu passaporte com o visto? Ai, ai, O coração ai. disparou, né? Coração bombardeou. Não, até primeiro foi, né? Foi com medo, porque eu vi uma mensagem uma mensagem, um e-mail do centro de visto. Eu vi nas notificações, centro de visto me contactou. Eu falei, será um problema de novo? Mas quando abri a mente, eu pulei de alegria, estranhei bastante. Eu estava andando com uma amiga na altura. Eu disse, começa a rir, fica feliz por mim também. E para ser sincero, eu fui para lá na mesma segunda-feira. Eles mandaram essa mensagem às 8 da manhã e eu às 9h30 já estava lá no consulado. E eles normalmente dão uma data, ou seja, quando tu recebes o alerta com a informação de que o visto foi aceito, tu recebes uma data, um prazo limite para fazer a viagem ou fica em aberto? Não, eu acho que tu, quando o visto lhe é entregue, tu tens que levantar já de imediato, porque o visto de estudante para entrar aqui tem uma duração de 4 meses. Eles te dão esse visto com 4 meses de durabilidade. Isso é pelo seguro de viagem internacional que tu tratas, porque o seguro cobre 4 meses apenas, que são 120 dias, se não me equivoco. Ele cobre esse. Então, tu tens que viajar nesse tempo. Tens que viajar nesse tempo ou antes desse tempo. Vou lhe explicar por que antes desse tempo. Para os estudantes, quando tu tens já o visto de estudante, o consulado é o encarregado de fazer a marcação ou agendamento no CEF. Então, o teu agendamento é sempre, né, uma margem de 1 mês e meio ou 2 meses depois de teres recebido o visto. Depois de teres recebido o visto. Então, quando tu recebes o visto, já tens um agendamento no CEF também. Já tens o agendamento. Eles te dão um link aí com o agendamento e o local onde tu vais ser entrevistado no CEF. Então, o recomendado é viajar antes do dia desse agendamento, que vai estar lá mesmo no passaporte. Eu vou aqui só abrir um parênteses, porque muita gente pergunta, muito bem, família Massaki, cheguei com visto de estudante, posso trabalhar? Podes, mas acredito que, como o Daniel também já sabe, as pessoas com este visto são informadas de que só podem trabalhar em part-time. A lei diz que só pode trabalhar em part-time, e trabalhar em part-time significa trabalhar entre 20 a 30 horas semanais, que, resumidamente, são 4 horas Às 6 horas. durante 5 dias por semana, ou 6 horas, exatamente como o Josué disse, durante 5 dias por semana. Como estamos a falar de Portugal, existem sempre exceções à regra e, portanto, se as aulas ainda não começaram, possivelmente no emprego onde estarás poderão te dar as 8 horas. E com o tempo, estando a trabalhar então em full time e passando algum tempo já depois da pessoa ter começado a estudar, mais tarde é possível sim trocar o tipo de visto. Estamos a falar de uma questão de bom senso, ou seja, não está na lei, não é lei que, não estando em período de aulas, a pessoa pode trabalhar 8 horas, mas as empresas aqui agem por uma questão de bom senso, ou seja, naquele período entendem que a pessoa pode trabalhar 8 horas. O que vai acontecer é que depois tu, Daniel, terás que apresentar a declaração da escola. No teu trabalho tens que apresentar a declaração da escola com o teu horário de trabalho para que comproves que tu, de facto, de segunda a sexta, estudas entre aquele horário e aquele horário. Uma das vantagens que poderás vir a ter, dependendo da área em que estás a trabalhar, é teres um horário muito específico de acordo com o teu plano de estudo. Portanto, isso tem o nome de regime de Exato. trabalhador estudante. Exatamente, é bem por lei.
É um regime especial em que tanto a universidade como o trabalho andam ali equilibradas, vamos assim dizer. Imaginemos que no segundo ano de curso tu precises de estudar à noite. Então, como comprovadamente diante da universidade tu trabalhas, estás incluído no regime de trabalhador-estudante, podes então estudar à noite, porque existem certos horários que só podem ser solicitados mediante um comprovativo de que tu não podes fazer outro horário na faculdade ou no trabalho, por exemplo. E qual é o conselho que gostarias de deixar aqui aos jovens que estão em busca dessa oportunidade? Eu recomendo a todo pessoal que cá quer vir a ser persistente mesmo e ter foco, como o Josué falava anteriormente. Porque quando tu tens foco e estabeleces uma meta, tudo acontece como você quer. E pensar positivo sempre. Be positive all time. Gostarias de citar pessoas das quais tens muito a agradecer, que possam ter te impulsionado também neste processo? Sim, relativamente agradecer a minha família, né? Tive um apoio emocional muito forte da parte da família e alguns primos, alguns amigos que tornaram-se primos. Essa pessoa que fez a declaração e o termo de responsabilidade, quis agradecer bastante. E os meus heróis anônimos, eu falo da família Massacre e da Cleopatra Pacheco, da Patrícia Pacheco, que é uma angolana que vive cá também. E são pessoas que anonimamente foram ajudando-me, dando-me dicas nos vídeos, algumas coisas. Eu digo isso de verdade, porque quando eu buscava informações na net, eu encontrava muita coisa de brasileiros que não tem nada a ver com a nossa realidade. Então foi daí que eu encontrei o vosso canal e que busquei informações a partir daí. E aqui estou, graças a alguma coisa que bebi daí, do canal mesmo. Quais são as suas expectativas relativamente à tua estadia cá na Europa, em Portugal? Eu quero me superar como pessoa, no continente europeu, bebendo da cultura deles, tirando sempre o bom. Depois disso, a grande expectativa é receber um conhecimento de excelência e sair daqui mesmo ou ter um título de mestre ou um grau de doutor. E visto que estamos aqui a falar de um tema que faz com que muita gente perca o sono e puxe os cabelos também, ou seja, é um tema que também é um assunto que muitos acabam por perguntar aqui no canal. Achamos também que seria interessante depois deixarmos aqui um ou outro link e também deixamos aqui uma outra informação assim de forma mais aquelas que nós achamos mais importante para que quem está nos assistir possa também ir confirmar através daqui da descrição que iremos deixar aqui no canal. É isso mesmo, família. Até à próxima. Daniel, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Daniel. Grato eu, sim. Até à próxima, família. Não se esqueçam então de subscrever o canal. Okay. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.